Hoje, na entrevista, o presidente da Câmara e vereador Paulo Bernardi. Muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Paulo. Paulo. Ouvintes do Jornal Sala da FM. É um prazer novamente estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Vamos falar de vários assuntos. Vamos começar pela Calficha, porque houve um momento aqui que, exagerado, claro, como fui, eu me lembrei que esse recapeamento já começava a se parecer com a ponte do São José e a ponte de São Lourenço do Turvo, né? Você demorou foi tanta confusão para conseguir aquilo, né? E foi muito empenho, eu vi, de vários vereadores, inclusive, que mandaram seus ofícios, enfim, outros partidos políticos. Estava todo mundo empenhado no recapeamento de uma rodovia. Mas antes disso, outras tantas do município tinham sido já recuperadas. Esta é que foi preterida lá, ou pelo menos foi prorrogada em razão de uma série de problemas e tudo, mas demandou um bom tempo para finalmente vir a autorização do início da obra. E você, como presidente da Câmara, inclusive, foi portador aí de vários empenhos nesse sentido, né? Agora acho que é irreversível mesmo. Dércio, é irreversível. Eu conversei logo depois que em fevereiro logo no começo de fevereiro, eu fiquei sabendo que a construtora M4 de São Paulo tinha vencido a licitação. Essa licitação que começou em outubro de 22, quando o governador Tarcísio assinou a ordem de serviço lá atrás. Então foi andando a licitação e acabou vencendo essa M4. Foi publicado agora dia 30 de março o contrato com a M4, 12 milhões alguma coisa, se eu não me engano, e eu tive um contato com o Lucas, que é um diretor da M4, conversei com outro engenheiro que eu não me lembro o nome, eles já estão instalando o canteiro de obras aqui, eu fiz um empenho para eles contratarem o máximo de mão de obra possível de Matão e para usar o máximo de serviços locais. Ele me pediu, eu já encaminhei para ele com base na prefeitura, nos cadastros da prefeitura, toda a relação de hotéis, de restaurante, de pessoas que fazem marmitex, enfim. Tudo que ele me pediu eu mandei a ele e eles estão então contratando, vão contratar na cidade, se Deus quiser, o pessoal daqui para tocar a obra e para servir os funcionários que vêm da construtora. Muito embora, obviamente, a gente sabe que é um serviço especializado, não é tão simples contratar a mão de obra aqui, porque é um serviço de asfalto, é uma coisa toda. Mas ele me prometeu que o que for possível, ele vai atender ao nosso pedido. Eu também falei com ele sobre a questão da fresa, aquela fresa asfáltica que sai, quando eles tiram a parte que tem que ser recapeada. Raspa lá. Eu raspa ou fresa, não sei como é que chama exatamente. Então eu pedi para ele também, já que ele pudesse transferir para o município essa raspa, essa fresa, para que fosse usada em estradas rurais. Ele falou que depende do DR, mas que ele ia se empenhar no DR para que isso também fique para o município, de modo que a gente possa contemplar algumas estradas rurais com esse material. Toda vicinal é importante, né? Claro. Mas a Calficha tem particularidades. Você, se ficar ali no trevo com a Washington Luiz, olhando o movimento de carros que vieram no sentido Rio Preto, São Paulo, ou daqui também, ver que tipo de carro passa ali, você vê que, principalmente nos dias úteis, ou seja, a utilidade é muito grande para receber laranja que vem de fora para ser processado na indústria. Você tem ali a citropectina, que também tem todo um movimento natural de empresas no entorno. Tem o laboratório. Ela é muito importante. Como é que chama lá? ADS, laboratório. Também, bem lembrado. Tem muita gente ali. As empresas da Vila Maria também, tem muita empresa pequena ali na Vila Maria, no bairro da Vila Maria. Enfim, eu acho que a Calficha é uma obra importante. Tem um monte de mistério nessa história, nessa história toda, Dércio, que eu não vou detalhar. Mas um deles só é assim, né? A primeira vez que eu fui lá conversar com o Sérgio Codelo, que eu fui com o Itamar Borges, ele falou: olha, vereador, o grande problema é o seguinte: nós não temos verba orçamentária. Aí me veio a seguinte ideia, né? Como é que você pode abrir uma licitação se não tem verba orçamentária? Pois é. Essa é a primeira fase, né? Estranho. E a frase final dele, que me deixou perplexo na época, é que a Calficha seria realizada de acordo com critérios de conveniência e oportunidade. Então é um negócio que ficou meio esquisito. Mas enfim, como você disse, eu faço questão de frisar, não é uma obra do Paulo Bernardi, não fui eu só que fui atrás disso, foram muitos vereadores que foram atrás, de diversos partidos políticos, e todo mundo fazendo o governador entender que era uma obra importante. Não é uma obra que nós estamos pedindo para fazer perfumaria, é uma obra que efetivamente é importante, e eu tinha muito receio, espero que agora com esse valor que colocaram, o meu receio tenha sido superado, que é o valor dos 15 milhões previstos, agora
contrataram 12 milhões e meio. Meu grande medo era que o valor não seria suficiente dado ao desgaste natural da rodovia nos últimos 2 anos e meio, que foi quando ela foi iniciado o processo de licitação e até agora quando foi assinado o contrato de concessão. Mas enfim, a M4 está aí, está se estabelecendo na cidade, eu espero que rapidamente ela comece a obra e que entregue a Carl Fischer, porque como você disse, é uma rodovia, é uma das mais importantes acessos de Matão. Porque os demais acessos são acessos, tirando da Avenida Marquesan, são acessos... De escoamento de produção, mais de veículos leves. O escoamento de veículos pesados, de fato... É Carl Fischer e a Avenida Marquesan. Então aí são as duas que são os principais. E a Marquesan tá ok, mas a Carl Fischer está um desastre. A informação que eu tenho é que o governador deverá visitar as obras aqui, você sabe alguma coisa? Então, Laércio, eu ouvi essa conversa também, que ele viria para Matão, mas eu não tenho nenhuma informação oficial da visita dele. Eu espero que ele venha, evidentemente, com o bolso bem cheio, né? Que tem muita coisa que nós precisamos dele, né? Não só que precisamos da FATEC, precisamos de uma série de coisas aí, o governador precisa também olhar para Matão. O negócio é correr a canequinha, né? Ué, esse é o não a gente já tem, né? A gente tem que pedir. Esse é o jogo. Eu fiz aqui uma editorial esses dias, Tadeu, que era sobre isso, né? Você que mas pô, esses vereadores ficam se humilhando em gabinetes, pedindo emendas e não sei o quê. Ora, o jogo é esse. Ou o município faz isso, ou os outros farão. Ponto. Sim. Você pode não concordar com o modo, mas a prática é esta. Não é ilegal, pelo contrário. Ora, tem mais que fazer. E é assim que funciona, não tem jeito. Paulo, eu queria aproveitar a tua presença e falar sobre essa questão da tarifa social. Até estou vendo aqui na hora do dia de hoje um requerimento da sua autoria pedindo informações sobre o cumprimento de uma lei federal, tarifa social de água e esgoto. Na realidade, do que se trata? Tadeu, em junho do ano passado, eu não vou lembrar o nome dele agora, um senador do PMDB, Eduardo Braga. O Eduardo Braga fez uma lei dizendo que a tarifa social ela subia de 10 para 15 metros cúbicos e que as pessoas teriam direito à tarifa social. Pessoas que têm o cadastro único, que tem uma série de requisitos ali da tarifa social. E essa lei foi colocada em vigor 180 dias após a promulgação. Sim. Então ela entrou em vigor no dia 11, se eu não me engano, de dezembro do ano passado. E eu estou cobrando da concessionária para saber se essa lei foi implantada efetivamente em Matão, porque a população tem direito a isso. Muito embora o contrato de concessão fala em 10 metros cúbicos, mas é uma lei federal, a lei federal se sobrepõe a ele, claro. Não tem a dúvida disso. Então, o que eu requeri a área CPJ, o PCJ, que agora é a nossa gestora do contrato de concessão, a agência reguladora, e a concessionária, para que explique se houve realmente efetivamente essa como é que chama, essa introdução da tarifa social nos moldes da lei federal aprovada em junho e que foi em vigor em dezembro do ano passado. Aí a passagem de 10 para 15 metros cúbicos. De 10 para 15 metros cúbicos, e aí tem uns critérios para você ter o crédito social. E pelo que eu li na lei, Tadeu, já era automático. Teria que ser automatizada. A pessoa que tem o cadastro único, que tem o benefício do Bolsa Família, tem o cadastro único, que está naquela faixa de renda mais baixa, ela já teria automaticamente esse benefício. Tá? Então eu estou alertando, pedindo explicações e, obviamente, pelos meios de comunicação, divulgando para a população que eles têm direito a isso, e quem não tiver sido beneficiado, que deva procurar ou a agência reguladora ou a própria concessionária e pedir esse direito, que é um direito garantido por lei federal. Aliás, é sempre bom lembrar que nós temos a questão da tarifa subjúdice, né? Ainda está. Nós estamos em abril, metade de abril. O índice aplicado foi aquele do decreto, mas aguarda agora a decisão na verdade, de manutenção. Na verdade, o desembargador, eu até acompanho evidentemente esse assunto, porque muito me interessa a população. O desembargador ele deu uma de terços. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque, na verdade, a prefeitura decretou 2,75. Isso. A concessionária queria 9,92. O que ele fez? Meteu a bola na marca do pênalti, falou, nem para você, nem para você, eu vou fixar o IGPM puro, 5,58. Então ele não atendeu nem a concessionária, nem tampouco o município. Não. Ele deu uma decisão terços, sabe aquela história de meio por 100, meio para 9, aquele jogo de compadre, Tadeu, que sai empatar, que tá tudo certo. 1 a 1 classifica os dois. Exato, então ele empatou para classificar os dois. Então a decisão, de fato, ela é uma decisão que não atendeu nenhuma das partes, prejudicou o munícipe, porque subiu de 2,75 para 5,58, 3% a mais, e agora tem um outro componente, tem 2 outros componentes importantes nessa história toda, Tadeu e Daércio. Primeiro, a agência reguladora. Vem aí a área PCJ, que foi contratada para tomar conta de toda essa concessão da água de Matão. E tem um outro problema, ou melhor, uma outra solução, que é a questão da revisional, que deveria ter sido feita em 2019,
que eram 5 anos do contrato, não foi feito. Não foi feito. Foi feito agora e a revisional aponta um crédito a favor da população de mais ou menos uns 3%. Então nós temos a questão da tarifa é uma e a questão da revisional é outra. Tá? Nós tivemos semana passada na apresentação da área PCJ e eu questionei inclusive o diretor da área PCJ por conta dessas duas situações. Ele me disse que não tinham tomado conhecimento total disso aí ainda, que vai tomar conhecimento, eu pedi para ele que fosse sério, né? Porque ele disse que não, nós vamos prever o próximo momento, nós vamos estabelecer em novembro, para vigorar o ano que vem. Eu falei, mas até novembro, muita água passou cima da ponte, literalmente, né? Então, precisaria... E muita gente pagou o que talvez não seja justo. Acima do que deveria. Perfeito, perfeito. Então, a confusão ainda está instalada, né? E eu espero que agora, com essa organização da agência reguladora, isso se defina de uma vez. Entendeu? Mas essa agência reguladora... Eu vou dizer uma coisa aqui você... Eu não entendo de água, de concessões, essas coisas todas, mas a gente entende de povo. Porque a gente lida com o povo Sim. no rádio e nas ruas. Sabe o que eu percebi? Essa Ares precisa virar público de uma forma mais incisiva nesse começo, mais massiva, para dizer quem é ela e a que serviço ela se destina. Porque as pessoas, eu pergunto para perceber. Você sabe, tal. As pessoas não sabem o que é nem o que vai fazer. Sim. Então, acho que ela não pode chegar com tamanha responsabilidade sem que a demanda entenda sequer quem é ela. Campanha publicitária, eles vão ter que fazer alguma coisa para dizer quem é ela e a que ela se destina. E até como o povo chega a ela. Exatamente. Né? É o grande problema, né? Como é que eu vou falar com vocês? Né? É o 0800, como é que é? Teve gente que achou que... essa empresa aí é que vai trabalhar em defesa das concessionárias. Não é isso. Ele não sabe. Como é que ele vai buscar na concessionária, na ouvidoria da concessionária, algum problema, alguma reivindicação, se ele está achando, muitos acham, que a Ares trabalha para as concessionárias. O que seria absurdo. Essa questão da reguladora me parece lugar comum. Né? Porque, por exemplo, você tem, em nível nacional, a ANEEL. Você tem a nível estadual a Artesp. Mas eu, sinceramente, eu digo por mim, eu não sei como é que chega nessas agências reguladoras. Como é que eu reclamo da concessionária de rodovia do Estado de São Paulo, que é via Artesp? Como é que eu reclamo da CPFL se é via ANEEL ou outra coisa? Então, é meio nebuloso essa história de como é que você chega nisso. Você tem razão, acho que você tem que saber a que veio e como eu chego neles, né? Qual que é a função da área CPJ? É só fiscalizar o contrato, mas os tapa-buraco, as valetas da concessionária, vai ser com quem? Com a concessão, com a área PCJ, com a própria concessionária? Ou vão continuar reclamando para nós, vereadores? Toda vez a gente vai fazer multa, para tentar ver se a gente consegue dominar esse circuito, que é um negócio complicado, né? Toda hora tem reclamação dessas valetas que são deixadas Sim. nas ligações de água e esgoto. Então, realmente você tem razão. Realmente precisa saber a que veio e como é que a gente chega nela. Porque, de qualquer forma, quem paga isso aí é o cidadão. É porque é uma parte da tarifa, exatamente. 1%, isso. Pelo que sei, né? 1% do valor da arrecadação é destinada para pagar exatamente essas ligações telefônicas como é que chama aqui? Já desliguei o meu. De telemarketing, enche um saco de Diz que não pode, né? Tem uma regra que não pode, tá tem aqui, aquela história, né? 1 bilhão de ligações não pode abusivas. Um monte de coisas. Eu devo ter umas 500, tem uns 500 telefones bloqueados no meu celular. Não adianta nada. Você bloqueia um, aparece 5. Eles criam leis lá, vai tudo pro papel, mas não tem capacidade fiscalizatória, né? Então... Os caras enchem a paciência, mas eu estava dizendo o quê mesmo? 1% da CPJ. 1% que é arrecadado é para pagar essa Ares. Então, nem é... mas é Águas de Matão que vai pagar a Ares? Não. Ela vai reservar 1% do que ela recebeu para pagar. Quer dizer, em outras palavras, quem pagamos somos nós. Exatamente. E nós nem sabemos quem é ela. Estão pagando por um serviço que a gente não usa. Melhor, a gente... não usa por desinformação. Isso mesmo. Eu espero que eles venham agora, estão tomando pé agora, assinaram o contrato mês passado, eu espero que agora eles ajam com rigor, né? Porque tem essas questões que eu vou cobrar. Essas duas questões que eu levantei, eu vou cobrar. Como é que vai ficar essa história do reajuste, como é que vai ser a história da revisional? Não, vou ter que fazer uma nova revisional. Pelo amor de Deus, gente, não aguento mais revisional.
Já é a terceira revisional. Se for fazer outra, terceira revisional. E os custos disso? Então, e aí, Fora os o custo e o bolso, né? A gente continua pagando. E demanda né? tempo que você Não está foi- pagando, né? Continua Foi de- pagando. não foi de graça. Continua pagando. Foi caro. Foi Essa pago. última custou acho que 800 mil, se eu não Foi me engano. pago. É bem caro. Mas é isso. Bom, a sessão de hoje, de acordo com o que está até agora do seu conhecimento, traz uma informação importante, assim, importante, mais importante? Laércio, não tem nada de muito. Tá tranquila a sessão. Hoje é uma sessão tranquila. Não sei não me informaram se tem urgência ou não. Eu acho que não tem nem urgência ainda hoje. Não tem previsto uma urgência. Não. Não, acho que não. Não tem. A urgência não tem. Mas tem um requerimento seu que me chamou muita atenção da ato cívico. Realização de ato cívico no aniversário da cidade. Ah, sim. Então, Tadeu, eu fui lá na sua cidade, na Dobrada, nas 60 anos de Dobrada, cara, e eu vi um desfile muito bonito. E recordei dos meus tempos de jovem, que era um desfile cívico, com as. Eles fizeram um negócio muito bonito, Laércio. Eles fizeram um desfile com todas as etapas da cidade de Dobrada. Desde o nascimento, antes de ser município, quando chegaram os imigrantes, aquela história toda, todas as escolas fizeram uma linha do tempo, até chegar na atualidade. E nessa linha do tempo teve a apresentação de 4 bandas. A banda da Polícia Militar de Araraquara, a banda marcial de Guariba, a banda marcial de Jaboticabal, que é São Luís, que é muito boa, e a banda de Fernando Prestes, uma banda de senhores já de idade, uns senhores já idosos, muito, muito bacana. Então eu fiz um requerimento perguntando por que Matão não tem mais isso. É preciso, né, cara? Porque eu imagino que não deva ser um custo exorbitante. Porque nós estamos falando de cidades, a mais longe é Jaboticabal, que é 80 quilômetros, 70 quilômetros daqui. Guariba é do lado, Araraquara menos ainda, e Fernando Prestes. Esse pessoal não cobra um cachê de fortuna para vir aqui. Então acho que não custa nada insistir nessa retorno, resgatar isso, resgatar né? essa coisa cívica que nós fizemos. Alguém falou que tinha, nós precisamos homenagear a indústria da cidade. Eu falei, olha, antigamente tinha desfiles cívicos aqui em Matão e cada escola acabava homenageando uma empresa da cidade, apoiada pela empresa, então apoiar a Elite, Parquesan, Baldan, Bambós, etc. Então cada carro alegórico tinha um apoio, na verdade, um patrocinador e uma homenagem à empresa. E eu acho que nós temos que voltar a resgatar esse desfile cívico. As coisas acontecem. De vez uma coisa muito simples, dá um resultado espetacular. Eu vi ontem, por exemplo, no ginásio de esportes, o campeonato de pesca. É isso que eu ia falar. Eu fiquei absolutamente perplexo. Impressionou. Tinha mais de 1.200 pessoas pescando. E Fora família, passando com cachorrinho, gente fez piquenique, um negócio assim que foi. Todo mundo ficou muito, assim, muito feliz com essa iniciativa, né? No sábado, na verdade. E ontem eu passei de lá também, estava cheio de gente, entendeu? Tava cheio de gente pescando. Lá na Praça Alfredo Paiva Garcia, lotada de carros, porque não cabia mais carro no entorno. Então são coisas simples que às vezes. É aquilo que nós discutimos no começo do programa, né? O hábito do lazer que está faltando um pouco para a população. Nós vimos ontem lá no sábado, na verdade, no ginásio, como faz falta uma coisa pequena. E outra, né, Tadeu? Tem mais um detalhe. Eu fiquei sabendo, e alguns comerciantes ligaram para mim satisfeitíssimos. Porque o que se vendeu de varinha de pesca, de anzol, de isca. Nossa Senhora! Tinha movimento, né? Eu não lembro o nome dele, evidentemente. Eu estava ao lado do prefeito Cido Ferrari. Quando chegou um cidadão que acho que tem uma loja de pesca, se eu não me engano, no Bairro Alto, no Bosque, não tem. Elogio, Cido, faz mais vezes, porque eu vendi todo o meu estoque, eu vendi muita coisa. Então, acho que até esse ponto foi favorável. Movimentou o comércio de Matão nesse segmento de pesca e náutica, foi bem bacana. É interessante, até vi uma manifestação sua, né, parabenizando o prefeito, o Adalto Aveso, o Zé Gordo. E eu estava comentando, mais de 1.000. Eu falei, mas isso é história de pescador. Eu falei, não, eu tenho a imagem. É verdade. eu tenho a imagem. Eu andei o entorno todo do lago. Eu dei uma volta no entorno todo do lago. Não tinha 1 metro onde não tinha o pescador. Lá na ilha, também lotaram de gente na ilha. E foi uma coisa que organizaram em 4 dias. Pois é. É como se fosse ter um show no meio do lago, de tanta gente que estava em volta ali. E era pescaria. Tem que aproveitar melhor. E percebe-se que aquele local é um local que pode ser feito coisas de lazer que a população vai. Entendeu? Acho que com certeza vai. Porque é fácil estacionar, sem dúvida, não é? É ar livre. Sem dúvida. Como nós conversamos, o tempo ajudou. Favorece que a família inteira vá. Daqui a 2 semanas vai ter aquele evento lá nas quadras de areia, que também já é outra. Sim, com certeza. Né? O conjunto poliesportivo, onde está anexo, né? O Parque Ecológico, é absurdo, cara. É impressionante. Para um lugar que até não muito tempo atrás, parece que todas aquelas dependências estavam a serviço de Noia, de uma turma aí que ia lá para
Mas foi feito algum trabalho. Degradar e fazer coisa errada. No fim da tarde, lá, às 6 e pouquinho, nós estávamos lá ainda, a iluminação foi acionada, né, por conta do sol. E você percebe que lá ficou um dia agora. É verdade. Porque as árvores subiram a copa das árvores. E as luzes foram reduzidas, como nas demais praias. Então hoje tem um dia lá. Então dificulta muito. Você lembra a escuridão que estava aqui? Assim? Dificulta muito a vinda. Banheiros tudo emporcalhados. A coisa estava abandonada, né? Agora que essa nova etapa da iluminação das praças, que eles estão realmente. A Praça da Abolição ficou maravilhosa também. Você passa lá, é um dia. A noite é um dia. E são locais que. Na verdade, acomodavam esses nós, acomodavam pessoas malfeitores. Agora, hoje, o pessoal, a luz afasta esse povo, né? A luz afasta, incomoda, né? A luz incomoda. Aproveitar, né, a presença do presidente, para agradecer aqui a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, que nos manda aqui o convite para a palestra Abril Azul, mês de conscientização sobre autismo, dia 15 de abril, amanhã, né? A partir das 19 horas, no plenário da Câmara, com a Paula Poleto, psicóloga, e o professor Dr. Luiz Fernando Zuim. Da PAI, exatamente. 15 de abril nós temos essa palestra do Abril Azul, a Câmara também fez o trabalho de conscientização com Azul, etc. Então amanhã nós temos uma palestra aberta ao público, quem tiver interesse na causa, e hoje tem muita gente que... Hoje o autismo, antigamente eu falei que eu presidi a PAI em 96 ou 97, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Sim, na época, nunca tinha ouvido falar. Talvez existisse, mas não tinha tanto diagnóstico. Exato, né, exatamente. Com esse nome não tinha, né? Entendeu? Sim, e a gente precisa, nós todos, tenha você casos ou não na família, nós temos que nos ajustar com essa realidade. Com porque certeza. Hoje você tem um grande universo de meninos, meninas, crianças principalmente, né? Que infelizmente, estão passando por esse problema. Mas eles vão crescer e esses problemas virão talvez ainda mais acentuados depois. E requer que todo mundo consiga entender tudo isso para poder inseri-los sem conflitos. É porque o autismo não é doença, né? Sim, o autismo não é doença. não Ele é uma é doença, condição da pessoa, mas da traz criança, as consequências. mas ela tem que ser incluída. Se elas não forem bem entendidas pela população, Sim. pelo povo, como é que você vai poder inserir se a pessoa o vê só como esse é um menino problemático, esse menino aí é mau comportamento. Não é assim. Não. Mas se a segregação é pior ainda. Quanto mais informação os adultos tiverem também, tanto melhor para se entender a situação e recebê-los bem e harmonizar. É porque as crianças convivem, né, Derson? As crianças entre elas convivem, entre elas se elas, ajeitam, né? O preconceito é mais tem. do adulto em relação à criança do que a criança em relação a ela própria. A criança Eles se entendem. branca brinca com a criança negra, não tem diferenças. Eles depois vai crescendo. Aí vem o adulto e estraga tudo. O adulto vem, esse aqui pé é isso, o pobre é pobre, não mistura com ele, e não sei o quê, e pronto, está estabelecida a bagunça. Caos. Né? Exatamente. É verdade. Porque enquanto criança, eles não percebem. A criança pobre brincaria com uma criança rica, negros com brancos, e não tem problema nenhum. Com certeza. Só depois que o adulto... Então, o adulto é importante nesse processo todo aí, né? Uma coisa que chama a atenção, o Paulo falou quando ele presidiu a PAI, o doutor Javier esteve aqui semana passada, se não me engano. Antigamente todo mundo morria do coração. Morreu do coração. Porque não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico. Hoje, com a evolução, né, com o diagnóstico das pessoas, tecnologia, enfim, existem os diagnósticos. E aí a sociedade tem que saber lidar com tudo que... A Lei Maria da Penha, desde que instituída, mostrou quantas mulheres sofrem o poder físico, intelectual e econômico dos seus companheiros, sob a forma de agressões, assim. E aí eu digo, nossa, mas está aumentando. Não está aumentando. Agora a lei está conseguindo apurar quantos são as que já apanhavam. E há um papel importante da imprensa, porque a divulgação faz as pessoas entenderem que a coisa acontece. Porque antigamente isso acontecia, talvez, mas era restrito ao lar, ninguém falava nada. A mulher era muito mais submissa, não ia para a delegacia denunciar. Hoje ela vai à delegacia, denuncia e sai na imprensa. Então, são coisas que realmente acontecem e que a imprensa tem um papel fundamental na divulgação dessas notícias, muito embora não muito alvissareiras, mas são interessantes para que a população se conscientize. Beleza. Obrigado, presidente, pela presença. Eu agradeço, só quero deixar desde já o convite para vocês, dia 28 de abril, daqui 2 segunda-feiras, a gente inaugura o sistema eletrônico de votação na Câmara. Opa, legal. O plenário vai ser totalmente eletrônico, nós instalamos uma televisão de 85 polegadas, a votação vai ser toda por tablet,
Então não vai ter mais o senta levanta, não vai ter que dizer que errou a votação, agora não vai precisar contar, né? Vai aparecer no eletrônico, a Câmara está totalmente informatizada, nós estamos avançando com esse processo de informatização e dia 28 é a sessão de estreia nossa do sistema eletrônico de votação. Quer dizer que aqueles que concordaram ficam como estão, vai Não tem mais, desaparecer. não vai ter mais. Agora, se concordarem, aperta o botão do sim. É isso aí. Que a gente confundia, né? Muito. Ah, cansei de vez na Câmara. Mas era para levantar ou era para ficar? Não, Aí já tinha Agora ido. apertou Virado. o botão, tá sacramentado. Tem que ter, o voto. porque vai ter uma televisão enorme atrás da cabeça do presidente ali, e onde você vai votar. O vereador vota e aparece imediatamente os votos ali. Quem votou sim, quem votou não. E imediatamente você vai. E até para a própria imprensa divulgar, para a população assistir, não vai ficar. O câmera não vai ficar rodando a televisão para saber quem que votou em quem. Você vai aparecer na televisão, como está aparecendo Jornal Saudade, está ali, ó, pronto. Já está quem votou, quem não votou, ponto final. Tá, E então, acaba aquele comando, às vezes, de bancadas, né? O chefe da bancada falar: o que eu fizer, vocês fazem. Aí, ele a hora que eu levanta, levantar, se levantar, você levanta. a turma dele levanta também, mas às vezes sem saber direito o que está votando. antigamente. Agora não, apertou o botão, foi o voto. Exatamente. Mas cansei de ver. E vai ser bom porque, além disso, vai ter para você discutir a matéria, você vai pedir pelo tablet. Para você pedir uma parte, você vai pedir, a gente vai liberar uma parte. Então é tudo, vai sistematizar mais a sessão, vai ficar mais fluida, vai ficar mais rápida, assim, no sentido de você ampliar o debate e não perder muito tempo em. Tá certo. Tinha vereador que ficava assim, ó, no meio do caminho, para ver se ele sentava Aí ou ele se olhava pro chefe da não, olhava turma. para o cara da frente. A turma, deixa eu ver meu chefe, o que ele vai fazer. Levanto. E a pensadinha levantava rápido, sentava, os outros votou a favor ou contra, né? Tem que ficar contando. Mas é bom, é legal. A informatização vai ser bacana. 28 de abril. 28 de abril, segunda-feira, última segunda-feira do mês. Muito bom. Obrigado, presidente, pela presença. Obrigado, Aércio, Tadeu, muito obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Um abraço Conversamos para com o vocês doutor todos. Paulo Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Matão.